Boa noite aos amados irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão nos acompanhando. Nós bendizemos ao nosso Deus por mais uma oportunidade em Cristo Jesus. Nós aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Ceilândia Sul damos a você que dá boas-vindas nesse momento, que está chegando para nos acompanhar aí através dessa meditação online. Hoje nós iremos meditar sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças que vamos falar hoje: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os injuriarem, perseguiram e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus 5, de 10 a 12. Então, querida bem-aventurança, o texto que eu li foi em Mateus, amém? Em Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12. Então, esse texto, querido, que nós vamos estar explanando nesta hora. Então nós vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Quero convidar o presbítero André para que venha aqui e nós estaremos orando pela igreja, pelo estudo bíblico, e que você também feche os seus olhos aí na sua casa e peça a Deus pela sua vida, para que a palavra de Deus chegue ao teu coração, transforme a sua maneira de pensar, sua maneira de viver e a sua maneira de proceder em todos os ambientes da nossa sociedade, na sua vida. Amém? É o que nós desejamos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus, sabedores que temos um Deus que nos ama, que nos instrui, que nos ensina. E neste momento, ó Deus, Tu usarás o Teu servo, o pastor Osvaldo, Senhor, para poder nos edificar, trazer sobre nós os Teus ensinos, a Tua palavra maravilhosa. Ó Deus, que essa palavra não fique somente ao vento, mas que nós captemos essa palavra e que ela esteja sendo plantada, ó Deus, no mais profundo do nosso coração. A Tua palavra, ó Deus, é abençoadora e queremos nesse instante estar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos permitido levar a palavra à casa dos irmãos. Que seja para a honra e glória do Teu grandioso nome. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, eu quero fazer a leitura para os irmãos. Quero fazer a leitura com os irmãos nas bem-aventuranças. No capítulo Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, amém? Para que você possa estar sempre lembrando das outras bem-aventuranças. Hoje nós vamos trabalhar sobre os perseguidos pela justiça. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos, a última bem-aventurança que nós explanamos aqui
quinta-feira passada, foi a bem-aventurança dos pacificadores. Ter paz. Mas não é uma paz que o mundo dá, mas é uma paz que vem de Deus. Essa paz que vem de Deus, aqueles que recebem essa paz, que vivem nessa paz, é aqueles que tiveram o coração transformados por Deus, por Cristo. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles cujo Espírito Santo faz nele morada, cuja palavra de Deus habita nele ricamente. Ele estava em guerra contra Deus, ele estava morto nos seus delitos e pecados, mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em João capítulo 17, versículo 2 diz assim: a vida eterna é esta, que crê em ti, ó Deus, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se você crê em Jesus, se você já teve um encontro verdadeiro com Cristo, a sua vida está nas mãos de Deus, você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem agora paz com Deus. Você foi reconciliado pelo sangue de Jesus. Você foi redimido. Você agora pertence à família de Deus. E agora você desfruta da paz de Deus. A paz que você precisa diante de um mundo em crise, diante do conflito, dos problemas, das más notícias que chegam até você, do medo que você tem de muitas coisas acontecerem. Por mais que você fique com medo, até neutralizado em alguns momentos, mas você tem que se lembrar, você tem que entender que a paz de Deus, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Você não está só, e você passa a ser um pacificador. O mundo está em guerra, as pessoas falam de paz, mas o seu coração é de guerra. Mas nós agora vivemos mais, mesmo quando somos atribulados, mesmo quando somos agora perseguidos, nós somos perseguidos por causa da justiça de Deus. Não é por causa da justiça dos homens. A justiça dos homens, por mais que queira se fazer o que é justo, mas nem sempre a justiça prevalece. Nem sempre a justiça vai ser exaltada, nem sempre a justiça vai ser feita. Contudo, eu acredito que os homens lutam e se esforçam para fazerem justiça. Mas o que o texto fala é da justiça de Deus. É aqueles que na justiça de Cristo foram condenados. Na justiça de Deus foram condenados, mas em Cristo foram justificados. Foram justificados, porque a sentença que pesava sobre mim era a condenação eterna, era a morte eterna, era juízo eterno, era uma separação eterna por causa dos meus pecados. O que eu e vocês, nós merecíamos, era o juízo eterno, era uma separação eterna para sempre. Mas Deus, na sua graça, na sua justiça, Ele enviou seu Filho. Então Jesus recebe o peso, a condenação dos meus pecados, e Deus não deixou de punir o pecado, mas Ele puniu o pecado do seu Filho. Jesus, Ele levou sobre si a punição, a condenação dos nossos pecados, e todos aqueles que creem em Cristo, no seu sofrimento, na sua morte na cruz, ele é justificado pela fé. E essa fé que é me dada, foi dada pelo Espírito Santo, é a fé salvadora. Eu creio em Cristo, e a partir daí, meus irmãos, eu fui justificado, não no meu mérito, não na minha fé. A minha fé não pode me justificar, não é pelas obras que eu sou salvo, mas é pela graça de Deus. É essa fé salvadora que me foi dada em Cristo Jesus, e eu agora, eu sou justificado, eu fui declarado justo diante de Deus, e por essa verdade agora eu tenho o compromisso, o amor, a gratidão de falar do amor de Deus. E quem quer viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição, diz lá
o apóstolo Pedro, aqueles que querem viver piedosamente, aqueles que querem andar na luz, aqueles que querem fazer o que é certo, aqueles que querem fazer as coisas corretas, aqueles que querem viver de modo digno do Evangelho, não porque ele merece, mas porque Cristo que habita nele o faz agora viver de modo certo, embora sendo pecador, embora sendo pecadores, embora errando, mas nós temos Jesus Cristo, nosso advogado, junto ao Pai, que intercede por nós. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu vivo, eu estou livre, eu estou liberto em Cristo. Uma vez que estou liberto em Cristo, eu vivo em Cristo e para Cristo e por Cristo. E eu sou a luz do mundo, disse o Senhor Jesus. Quem me segue não andará em trevas. E as pessoas que estão nas trevas, que vivem nas trevas, os filhos da ira, da desobediência, os ímpios, eles podem até ser bons, ser éticos, ele pode até fazer as coisas da justiça, as coisas moralmente corretas, mas acontece que quando o Evangelho chega até, quando a vida de um salvo em Cristo brilha no meio deles, pode incomodá-los. Pode gerar inveja, competição, rivalidades, ataques. Então, quando você começa a pregar o Evangelho, aí você vai ver se aquela pessoa tão ética assim, se ela é tão boa assim, ela não vai gostar de dizer que ela está errada, que a vida que ela está vivendo é uma vida errada, que ela precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Ele não vai aceitar, porque eu sou uma pessoa boa. Eu não fumo, eu não roubo, eu não traio minha mulher, eu sou uma pessoa boa. Por que eu tenho que aceitar Jesus para ir para o céu? E Deus me aceita, porque eu sou uma pessoa boa. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, não há um sequer que faça o bem. Todos pecaram. E quando você fala a este homem que ele é pecador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados para ter a vida eterna, para ter o perdão, para viver uma nova vida em Cristo, ele não aceita porque o orgulho dele não o deixa, porque o pecado reina no seu corpo mortal. O que fazer, queridos? Aí é que nós vamos experimentar o que é ser perseguido por causa da justiça. Que justiça? De Cristo. Que justiça de querer fazer o certo, de andar na luz, porque a sua maneira de viver tem que incomodar aqueles que estão no mundo. Ou você vai atraí-los a Cristo, ou você vai levantar perseguição por causa de Cristo. Não tem, querido, reconciliação com o mundo. Nós não fomos chamados para reconciliar o mundo, nós fomos chamados para entregar uma mensagem de arrependimento ao mundo. Arrependei-vos. E quando você prega o arrependimento, quando você prega uma nova vida em Cristo, você não faz parte da maneira que o mundo vive. O mundo, eu faço da minha vida o que eu quero. As pessoas assim dizem, eu faço da minha vida o que eu quero. Por quê? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. É o relativismo moral. Eu durmo com quem quero, eu ando com quem quero, eu faço o que quero. Quem vai dizer que eu estou errado? O corpo é meu, a vida é minha. Se eu quiser, se a mulher engravidou, eu não quero aquela criança, eu tiro. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Mas no juízo de Deus, nas Escrituras Sagradas, Deus fala que isso é pecado. E se você falar que é pecado, você vai estar tendo uma pessoa que pode ficar contra você. Que ele quer viver uma vida relativista. O que é errado para mim pode ser certo para você. O que é certo para você é errado para mim. Não existe mais absoluto, não existe mais verdade de Deus. Então, mais aqui o texto vai dizer, queridos, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Por quê? Porque aqueles que pregam a justiça de Deus, aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus, aqueles que têm compromisso com a verdade, ele não vai mudar para agradar aos homens. Uma sociedade corrompida, uma sociedade ímpia, uma sociedade que está mergulhada nos prazeres, na idolatria dos seus desejos, não vai querer mudar. Então, quando você prega a justiça de Deus, e pregar a justiça de Deus é pregar o evangelho de Deus, é pregar a verdade de Deus.
Aí você se depara aqui: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. A quem eu quero agradar? A quem eu quero viver? Existem muitos cristãos, muitas igrejas que estão perdendo a visão do que é a palavra de Deus, o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E quando eu chego dentro de um ambiente, de uma sociedade que nós vivemos, que virou as costas para Deus, uma sociedade que não quer saber de Deus, mesmo diante dessa crise da pandemia, as pessoas estão ávidas para acabar logo essa quarentena, para acabar logo esse isolamento, para voltar ao estilo de vida, mas ninguém quer se voltar para Deus. Ninguém reconhece que isso que está acontecendo é uma consequência das atitudes do nosso pecado. As consequências do pecado, ninguém quer se voltar para Deus. E quando a igreja de Cristo prega esta palavra, se levanta para pregar essa palavra, nós estamos ultrapassados, nós pregamos sobre juízo, sobre misericórdia. Para que isso? Não, o mundo não quer ouvir. O mundo está exaltando as pessoas, esquecendo de reconhecer Deus. O que está faltando no mundo? Querido, então quando você prega essa palavra, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Quantas pessoas foram caluniadas, difamadas, tiveram a sua honra, a sua moral, sua vida destruída por causa de mentira, por causa de fofoca, porque ele era um servo, uma serva de Deus. Procuraram pecado na vida dessa pessoa que já foi perdoada por Cristo, com luneta, com binóculo, para achar algum defeito, para tentar desmoralizá-la, por causa do Evangelho. Pega as fraquezas, os pontos fracos e começa a tocar. Não, você fez isso. Não, querido, mas você não prega a sua vida, você prega o Evangelho. A sua vida é testemunha de Cristo. A sua vida é testemunha de Cristo. Muitas vezes as pessoas irão ler a Bíblia através da sua vida, das suas palavras, que as minhas palavras, as minhas atitudes têm que refletir a glória de Deus. Não pode ter um hiato, um vácuo entre o que eu falo e o que eu vivo. O que eu falo e o que eu vivo tem que estar unidos em Cristo, pois assim Cristo fez, e por isso ele foi perseguido pelos fariseus, pelos religiosos da época, pelo seu próprio povo, pelo seu religioso, porque ele pregou o Evangelho da justiça, o Evangelho de Deus, o Evangelho de perdão para as pessoas, seja ela quem fosse, pregar o Evangelho. Basta que aconteceu, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, todos eles perseguiram a Cristo. Por que perseguiram a Cristo? Porque não aceitavam a maneira como Cristo vivia. E Cristo falou assim: se vocês dizem amar a Deus e dizem ser de Deus, por que vocês me rejeitam? Porque eu sou de Deus, porque eu e o Pai somos um, porque as mesmas obras que o Pai faz eu faço, e vocês me rejeitam. Então vocês que não são de Deus, eu sou de Deus. Porque, querido, quem faz as obras de Deus é de Deus. Quem quer viver piedosamente, quem quer viver na luz, quem é um cristão verdadeiro, quem é um imitador de Deus, você vai ser perseguido, você vai ser atacado. Não tem reconciliação com o mundanismo, não tem vida em harmonia com o mundo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. E quando você é de Cristo, você tem que pregar o Evangelho, confrontar o mundo no seu pecado, chamando o arrependimento, mostrando o amor de Deus. O amor de Deus também dá juízo. E ninguém quer saber de juízo. Deus vai perdoar todo mundo, todo caminho leva a Deus, todo caminho é bom, Deus vai perdoar todo mundo. Juízo, não, Deus aceita todo mundo. Esse não é o Evangelho, esse não é o Deus das Escrituras. Então, querido, nós devemos entender aqui que diz assim: alegre-se e regozije-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas foram perseguidos, foram mortos na velha aliança, no Velho Testamento. Por quê? Porque mandavam o povo de Israel, quando se desviavam do caminho, Deus levantava um profeta ou um juiz para trazer o povo de volta ao caminho, com a palavra: arrependeu-se, volta a Deus, e Deus apontava. Eles não negociavam, eles não negociaram a sua fé, o seu compromisso, a sua honra, a palavra de Deus. Eles não negociaram, eles foram fiéis. Assim diz o Senhor, disse o Senhor. Eles não, e hoje, lamentavelmente, muitas igrejas têm negociado o Evangelho de Cristo pelo comércio, negociado a sua fé pelas
falsas bênçãos, aquelas falsas promessas, e nós não podemos fazer isso. Nós estamos aqui porta-voz de Deus, nós somos ataleia de Cristo, nós somos mensageiro, nós temos que olhar através dos profetas, dos apóstolos, da igreja primitiva, da igreja da reforma protestante. Nós temos que olhar através desses homens, dessas igrejas, dessas épocas, e seguir no mesmo caminho até o dia de Cristo, porque sabemos, queridos, que seremos perseguidos. Muitos cristãos na época do Império Romano, na Idade Média, foram mortos, foram crucificados de cabeça para baixo, foram queimados na arena, foram destroçados por leões. Então, querido, o que fazer? O que fazer é perseverar até o fim, para que recebamos a coroa da vida. O Evangelho me desafia a viver nele e por ele, sendo fiel a Deus, mesmo que eu sofra, mesmo que eu venha perder pai, mãe, família, emprego, a minha vida, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Mas hoje as pessoas não querem mais isso. Mas Deus tem a sua igreja eleita, a sua igreja militante, que ainda está no mundo, pregando o Evangelho da cruz. E terminando, meus amados, eu quero desafiar você a não ter vergonha de Cristo, não ter vergonha do Evangelho, não se vergonhar de Cristo dentro da sua palavra e nem do povo eleito. Não tenha vergonha, aonde você estiver, aonde você trabalha, seja quem for, a autoridade que for, dê testemunho de Cristo, primeiro com a sua vida e na oportunidade de Cristo, pregando o Evangelho. Então, meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odiarem. Então, desse modo, o sofrimento do discípulo é uma consequência da sua firme decisão de viver do bem contra o mal, de lutar pela justiça contra toda espécie de injustiça, de amar a despeito do ódio de muitos, de ser pacificador em meio a um cenário de guerra. Esse é o Evangelho, é assim nós devemos viver. Então, meus irmãos, o Novo Testamento nos mostra como as perseguições por pregarem a mensagem de Cristo foram muito cumpridas com o que o próprio Jesus havia dito neste versículo. Paulo foi preso, João escreveu o Apocalipse preso na ilha de Patmos. Os apóstolos foram perseguidos, foram mortos por causa de Cristo. E nós também, nessa geração, neste século, temos que olhar para esses homens e ser imitadores deles, daqueles que seguiram verdadeiramente Cristo. Então, eu termino aqui, meus amados, dizendo a você que o reino de Deus não é de quem se encolhe, de quem tem medo, mas de quem vira as costas para Deus, mas é daqueles que são chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que você tenha um restante de semana na presença de Deus. Foi um prazer, uma alegria estar com você nessa noite e bendizemos ao Senhor pela sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero dar um aviso para os irmãos. Na terça-feira, os irmãos Moura, irmã Clena e irmã Anacleia, eles estiveram aqui conosco. Eles vieram, querido, para trazer o dízimo no momento que nós estamos gravando nossos devocionais. Ainda os irmãos não podem vir para a igreja. O irmão teve o irmão Moura, viu a irmã Clena cantando aqui. Já vou na igreja. Não, só podemos nos reunir após a quarentena, quando saiu o decreto que essa igreja pode reabrir. E nós somos um povo de Deus obediente, entendeu? Você pode vir nas terças-feiras, 20 horas, trazer o seu dízimo, sua oferta, ok? Você pode vir no domingo, às 10 horas da manhã, trazer seu dízimo, sua oferta. Às 10 horas da manhã até o meio-dia, estamos aqui gravando as devocionais para que chegue até a sua casa. Então esse é o nosso desejo, meus irmãos. Então ainda temos 45 dias para cumprir, segundo o decreto do governador. E nós vamos esperar o tempo passar. Nós só vamos nos reunir a partir do dia 5 de julho. Só a partir do dia 5 de julho, se não mudar até lá, se a pandemia não aumentar ainda mais, nós não sabemos o desfecho, mas estamos orando, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia da igreja, da nação brasileira, das nossas autoridades, tenha misericórdia da nossa igreja, da sua vida, da sua família. Amém? Para que esse vírus não contamine você. Se cuide, obedeça as orientações, tenha cuidado, fique em casa o tempo que for necessário, saia só quando for preciso realmente. Não
Então, esse é o nosso desejo a você. Que Deus te abençoe. Agradeço ao presbítero Júnior, ao presbítero André, ao presbítero César, aos nossos irmãos que estiveram com a gente na terça-feira, o presbítero Moura, a irmã Clena, a irmã Ana Cléia, que estiveram conosco. Nós abençoamos em Cristo Jesus a sua vida. Amém. A paz do Senhor para todos.